Riu da minha demissão como se fosse vitória. Hoje, ele finge não me ver no meu novo cargo. Meu nome é Daniela, e há 2 anos fui demitida diante de risos e aplausos disfarçados. Aquela manhã em Curitiba estava particularmente fria, com uma garoa fina que parecia conspirar com meu destino. Lembro de cada detalhe. O barulho dos meus saltos ecoando pelo corredor vazio. O cheiro de café recém-passado e as paredes cinzentas do escritório que, por quase uma década, foi minha segunda casa. Naquela época, eu era coordenadora de projetos digitais na Tech Solutions, uma das empresas mais promissoras do sul do país. Tinha acabado de completar 34 anos, e até então, minha vida profissional seguia exatamente como eu havia planejado. Pelo menos era o que eu pensava. Daniela, reunião na sala 3 em 5 minutos. A mensagem de Eduardo piscou na tela do meu computador às 9h47. Ele havia assumido a gerência há apenas 3 meses, trazendo consigo uma aura de modernidade agressiva que deixava todos desconfortáveis. Desde sua chegada, o ambiente mudou. As conversas nos corredores diminuíram. Os sorrisos ficaram mais contidos. E uma competitividade doentia começou a contaminar nossa equipe. Ajeitei minha blusa azul marinho, a mesma que usei em minha primeira entrevista de emprego ali, e caminhei até a sala de reuniões. Maria, minha amiga do departamento de design, me lançou um olhar estranho quando passei por sua mesa. Hoje entendo que ela já sabia o que estava por vir. A sala de reuniões estava mais cheia do que o normal. Eduardo estava sentado na cabeceira da mesa, com seu típico sorriso de superioridade. Ao seu lado, Helena do RH mantinha os olhos fixos em uma pasta de documentos. Outros 5 colegas de equipe estavam presentes, incluindo Pedro, que havia entrado na empresa junto comigo. Pessoal, essa reunião será rápida. Eduardo começou, girando sua caneta entre os dedos. Estamos passando por uma reestruturação necessária. O mercado está mudando e precisamos de pessoas que acompanhem esse ritmo. Meu coração acelerou. Já tinha presenciado esse tipo de discurso antes, mas sempre do outro lado da mesa. Sempre fui eu quem consolava os outros após reuniões como essa. Daniela. Ele pronunciou meu nome como se fosse uma sentença. Infelizmente, sua posição não faz mais sentido no novo modelo que estamos implementando. O mercado não tem mais espaço para métodos tradicionais como os seus. O silêncio que seguiu foi cortado por algumas risadas contidas. Vi pelo canto do olho quando Marcelo, um dos novos analistas, cobriu a boca para disfarçar um sorriso. Pedro mantinha a cabeça baixa, estudando intensamente seus próprios sapatos. Você tem até o fim do dia para organizar suas coisas. Eduardo continuou, já se levantando. Helena vai te acompanhar com a documentação necessária. Fiquei paralisada. 9 anos, 3 meses e 17 dias de dedicação sendo encerrados em menos de 2 minutos. Não era apenas um emprego que estava perdendo. Era parte da minha identidade. Alguma pergunta? Eduardo questionou já na porta, seu tom deixando claro que não esperava realmente nenhuma. Engoli em seco. Não, respondi, minha voz mais firme do que eu esperava. Saí da sala com as pernas tremendo, mas a cabeça erguida. O caminho até minha mesa nunca pareceu tão longo. Cada passo ecoava como um lembrete do que havia acabado de acontecer. Peguei minha bolsa, uma foto com minha avó que sempre mantive na mesa e meu caderno de anotações. Não precisei de uma caixa para carregar 9 anos de trabalho. Talvez porque as coisas que realmente importavam, o respeito que construí, os projetos que liderei, as amizades que fiz, não podiam ser empacotadas. Quando cheguei ao estacionamento, a garoa havia se transformado em chuva forte. Entrei no carro e permiti que as lágrimas finalmente caíssem. Não eram lágrimas apenas de tristeza ou humilhação. Eram lágrimas de raiva, de mim mesma, por não ter percebido antes os sinais, por ter me dedicado tanto a um lugar que me descartou com tanta facilidade. Dirigi para casa naquele dia com uma única certeza. Aquele momento não seria o fim da minha história. Mas, naquele instante,
Eu ainda não fazia ideia de que seria apenas o começo de algo muito maior. Passei a noite em claro, revirando na cama, revivendo cada momento daquela reunião. O sorriso cínico de Eduardo, as risadas disfarçadas, o silêncio ensurdecedor dos que eu considerava amigos. Cada detalhe se gravou em minha memória como um lembrete doloroso de que o mundo corporativo pode ser cruel, especialmente com quem confia demais nele. Meu celular tocou várias vezes naquela noite. Mensagens de alguns colegas, palavras vazias, de consolo que preferi ignorar. Uma chamada de Maria, que deixei ir para a caixa postal. E uma mensagem da minha avó, que foi a única que realmente me tocou. Minha flor, às vezes precisamos ser podadas para florir mais forte. Naquele momento, deitada no escuro do meu apartamento, com o barulho da chuva ainda batendo na janela, eu não sabia que aquelas palavras carregavam mais verdade do que eu poderia imaginar. A dor da humilhação ainda estava fresca demais para que eu pudesse ver além dela. Mas algo dentro de mim, uma pequena fagulha de determinação, começava a despertar. As primeiras semanas após a demissão foram um borrão de autopiedade e vergonha. Meu apartamento em Curitiba, antes um refúgio acolhedor, tornou-se uma prisão de memórias amargas. Cada notificação do LinkedIn era como uma pequena punhalada. Posts motivacionais vazios, atualizações profissionais de ex-colegas e, o pior, Eduardo compartilhando seus cases de sucesso na reestruturação da empresa. Foi numa dessas noites insones, enquanto eu scrollava compulsivamente pela timeline, que a mensagem da vovó Amélia chegou. Minha flor, fiz aquele bolo de fubá que você adora. Teu quarto aqui continua do mesmo jeito que deixou da última. Vês. Vovó Amélia sempre teve esse dom de dizer exatamente o que eu precisava ouvir, mesmo quando eu mesma não sabia do que precisava. Sua casa em Joinville guardava as memórias mais doces da minha infância. O cheiro de café passado nas manhãs de domingo, o rangido característico do piso de madeira, o jardim dos fundos onde ela cultivava suas hortênsias com dedicação inabalável. Vou ficar só uma semana, disse a mim mesma enquanto jogava algumas roupas numa mala. Acabei ficando 3 meses. A casa da vovó Amélia ficava num bairro tranquilo, daqueles onde ainda se conhece os vizinhos pelo nome. Logo nos primeiros dias, percebi como meu corpo começava a desacelerar, como se finalmente pudesse respirar depois de muito tempo submerso. Sabe, Dani, vovó me disse numa tarde, enquanto podávamos suas hortênsias, essas flores são especiais. Quanto mais você poda, mais fortes elas voltam na próxima temporada. Olhei para minhas mãos sujas de terra e pensei em como tinha me distanciado desse tipo de simplicidade. Na Tech Solutions, meus dias eram medidos em deadlines e métricas, de desempenho. Ali, no jardim da vovó, o tempo seguia outro ritmo. Foi durante essas tardes no jardim que comecei a repensar minha carreira. Entre uma poda e outra, navegava por cursos online de UX Design e metodologias ágeis. Áreas que sempre me interessaram, mas que Eduardo descartava como modismos passageiros. Design centrado no usuário é o futuro, expliquei empolgada para a vovó durante o jantar, depois de concluir meu primeiro curso. Ela sorriu, provavelmente sem entender metade dos termos técnicos que eu usava, mas seu olhar transmitia orgulho. O que importa é que você está brilhando de novo, minha flor. E estava mesmo. Cada novo aprendizado era como uma pequena vitória sobre aquela manhã chuvosa em Curitiba. Comecei a participar de comunidades online, trocar experiências com outros profissionais. Meu notebook, antes usado apenas para procurar vagas de emprego, tornou-se uma janela para um mundo de possibilidades. Foi numa dessas noites de estudo que tive a ideia. Estava lendo sobre como pequenas empresas lutavam para se adaptar ao mundo digital quando percebi. Eu poderia ajudá-las. Tinha experiência, estava me atualizando e, principalmente, entendia suas dores. Vovó, acho que vou abrir minha própria consultoria, anunciei durante o café da manhã. Ela parou de passar geleia na torrada e me olhou por cima dos óculos. E o que está te impedindo? A pergunta ficou ecoando na minha cabeça. O que estava me impedindo? O medo do fracasso?
As palavras de Eduardo ainda reverberando em minha mente. A zona de conforto de um emprego tradicional? Naquela mesma tarde, criei meu primeiro perfil profissional como consultora independente. Minha primeira cliente foi Dona Marta, dona de uma loja de artesanato que conheci através da vovó. Ela precisava digitalizar seu negócio, mas não sabia por onde começar. Você tem um jeito especial de explicar as coisas, Daniela, Dona Marta me disse após nossa primeira sessão de consultoria. Faz parecer que tecnologia não é um bicho de 7 cabeças. Logo veio o segundo cliente, depois o terceiro. Cada projeto era uma oportunidade de aplicar meus novos conhecimentos e recuperar a confiança que havia perdido. Trabalhava do escritório improvisado no antigo quarto de hóspedes da vovó, com vista para o jardim de hortênsias. Uma manhã, enquanto checava meus e-mails, encontrei uma mensagem que fez meu coração disparar. Marina, uma cliente de São Paulo, havia compartilhado no LinkedIn um depoimento sobre nossa parceria. O post viralizou em questão de horas. Viu só? Vovó comentou enquanto me servia mais uma xícara de café. Às vezes a vida nos poda para que possamos florir em lugares inesperados. Olhei para o jardim através da janela. As hortênsias estavam começando a brotar novamente, mais vigorosas que nunca. Sorri, pensando em como 3 meses atrás eu mal conseguia imaginar um futuro além daquela sala de reuniões em Curitiba. Meu telefone não parava de vibrar com notificações do LinkedIn. Mensagens, convites para conexão, propostas de parceria. Entre elas, vi uma notificação que me fez congelar. Eduardo havia visualizado meu perfil. Pela primeira vez, esse fato não me causou ansiedade. Pelo contrário, senti uma calma surpreendente. Fechei o notebook e fui ajudar vovó com o jardim. Afinal, tinha aprendido que algumas vezes precisamos ser podados para descobrir nossa verdadeira força. E eu estava apenas começando a florir. Era uma quinta-feira quando recebi o e-mail que mudaria tudo. Estava no meu escritório improvisado, agora decorado com 3 vasos de hortênsias, presente da vovó Amélia para trazer a energia do jardim para dentro de casa. O relógio marcava 15h43, quando a mensagem apareceu na tela. Prezada Daniela, gostaríamos de convidá-la para ser palestrante principal no evento Transformação Digital 2025, em São Paulo. Reli o e-mail 3 vezes para ter certeza. Era um dos maiores eventos de tecnologia do país, organizado pela Innovation Solutions, uma das principais consultorias do mercado. Meu coração acelerou quando li a última linha. Seu case sobre transformação digital em pequenas empresas chamou nossa atenção. Vovó! Gritei, descendo as escadas correndo. Ela estava na cozinha, preparando um de seus bolos de fubá. Calma, menina. Parece que viu um fantasma, ela disse, limpando as mãos no avental florido. Melhor que isso. Fui convidada para dar uma palestra em São Paulo. Mostrei o e-mail no celular, minhas mãos ainda tremendo de excitação. Vovó ajeitou os óculos e leu atentamente. Seu sorriso foi se alargando a cada linha. Está vendo, minha flor? O universo conspira a favor de quem não desiste. Nos dias que se seguiram, mergulhei na preparação da palestra. Minha consultoria já atendia mais de 20 clientes, cada um com uma história única de transformação. Decidi focar em como pequenas mudanças podem gerar grandes impactos, algo que havia aprendido na prática. Na véspera da viagem, enquanto arrumava a mala, recebi uma mensagem de Marina, a cliente cujo depoimento havia viralizado. Dani, você não vai acreditar quem vai estar no evento também. Anexada à mensagem estava uma imagem do line-up de palestrantes. Entre os nomes, lá estava ele, Eduardo Silva, ainda listado como gerente da Tech Solutions. Senti um frio na barriga, mas diferente daquele dia da demissão. Dessa vez, era mais como ansiedade antes de uma apresentação importante. Não deixe que ele ocupe espaço na sua cabeça. Vovó aconselhou quando comentei sobre isso. Você já está voando muito mais alto. O evento aconteceria no World Trade Center, em São Paulo. Quando cheguei ao hotel na noite anterior, não consegui dormir. Fiquei na varanda observando as luzes da cidade, repassando mentalmente cada slide da minha apresentação. Na manhã seguinte, vesti meu blazer azul marinho, não o mesmo da demissão, mas um novo,
escolhido especialmente para esse momento. No espelho, vi uma Daniela diferente daquela que saiu chorando da sala de reuniões em Curitiba. Meus olhos tinham um brilho de determinação que nem eu mesma reconhecia. O auditório estava lotado. Da coxia, podia ouvir o burburinho de centenas de pessoas. Eduardo apresentaria em outro horário, em uma sala menor. Esse pensamento me trouxe um sorriso involuntário, como as coisas haviam mudado. E agora, com vocês, Daniela Martins, especialista em transformação digital para pequenas e médias empresas. Quando pisei no palco, todo nervosismo desapareceu. Por uma hora, compartilhei não apenas cases de sucesso, mas também as lições que aprendi sobre recomeços e reinvenção. Falei sobre como às vezes precisamos ser podados para crescer mais fortes. Uma metáfora que arranhou um leve sorriso de alguns na plateia. Ao final da palestra, a fila para networking surpreendeu até os organizadores. Entre cartões de visita e apertos de mão, uma mulher se aproximou. Seu crachá identificava: Carla Mendes, diretora de estratégia, Innovation Solutions. Daniela, sua palestra foi impressionante. Ela começou. Gostaríamos de conversar sobre uma possível parceria. Marcamos um café para o dia seguinte. Durante nossa conversa, Carla revelou algo que fez meu estômago dar um nó. A Innovation Solutions estava prestes a adquirir a Tech Solutions. Precisamos de alguém com sua visão para liderar a transformação digital pós-aquisição, ela explicou. Alguém que entenda tanto o lado humano quanto o tecnológico da mudança. Voltei para Joinville com a cabeça girando. A proposta era tentadora. Diretora de estratégia digital, liderando justamente a transformação da empresa que havia me descartado. E então? Vovó perguntou quando cheguei em casa, suas mãos cheirando a terra do jardim. Acho que é hora de voltar para Curitiba, respondi, olhando para as hortênsias que agora floresciam magnificamente. Mas dessa vez, vou voltar nos meus próprios termos. Naquela noite, sentada na varanda com uma xícara do café da vovó, refleti sobre como a vida dá voltas. Em menos de um ano, havia passado de ultrapassada a palestrante principal em um dos maiores eventos de tecnologia do país, de demitida a futura diretora. Peguei meu celular e abri o e-mail de Carla. Era hora de aceitar a proposta. Não por vingança ou por querer provar algo a Eduardo, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, eu estava verdadeiramente pronta para um novo desafio. As hortênsias mais bonitas? A voz da vovó ecoou em minha mente. São aquelas que enfrentaram o inverno mais rigoroso. O retorno a Curitiba foi como mergulhar em um rio conhecido, mas com uma corrente diferente. As ruas eram as mesmas. A garoa persistente continuava lá, mas eu não era mais a mesma pessoa que havia partido meses atrás. Aluguei um apartamento no bairro Água Verde, próximo ao Jardim Botânico. A primeira coisa que fiz foi criar um pequeno jardim na varanda. 3 vasos de hortênsias, presente de despedida da vovó Amélia. Para você, nunca se esquecer de onde veio a sua força, ela disse, me abraçando forte antes de eu partir. A Innovation Solutions havia me dado 2 semanas para preparar o plano de transformação digital da Tech Solutions. Passei dias debruçada sobre relatórios, análises de mercado e entrevistas com funcionários. Cada documento que lia revelava uma empresa estagnada, presa em métodos ultrapassados. Ironicamente, os mesmos pelos quais fui considerada obsoleta. Na noite anterior à minha primeira reunião oficial, recebi uma mensagem de Maria, minha antiga amiga do departamento de design. Você não vai acreditar no que aconteceu por aqui depois que você saiu. Nos encontramos em um café próximo ao escritório. Maria estava diferente, mais cansada, menos sorridente. Me contou como Eduardo havia transformado o ambiente de trabalho em um campo de batalha, com metas impossíveis e uma rotatividade assustadora de funcionários. Depois que você saiu, ele começou a implementar aquele tal modelo inovador dele. Ela explicou, fazendo aspas com os dedos. Mas, na verdade, só piorou tudo. A empresa perdeu 3 clientes importantes no último trimestre. E como ele está lidando com a aquisição? Perguntei, mexendo meu café. Maria deu um sorriso irônico.
Ele não sabe ainda. Só a diretoria foi informada. Eduardo ainda age como se fosse o dono do mundo, mas todo mundo já percebeu que o reinado dele está acabando. Voltei para casa naquela noite com a cabeça fervilhando. Não era sobre vingança, nunca foi. Era sobre transformação. Sobre mostrar que inovação verdadeira não vem de arrogância ou medo, mas de colaboração e respeito. Na manhã seguinte, vesti um terninho preto com detalhes em azul, as cores da Innovation Solutions. Quando entrei no prédio da Tech Solutions, o segurança me reconheceu imediatamente. Dona Daniela, que bom ver a senhora de volta. Seu Jorge sorriu. Aquele mesmo sorriso gentil que me recebia todas as manhãs por 9 anos. A sala de reuniões do 12º andar, a mesma onde fui demitida, estava diferente. Haviam trocado a mesa antiga por uma mais moderna. As cadeiras eram novas, mas aquela vista para a cidade continuava idêntica. Fui a primeira a chegar. Organizei meus materiais, conectei meu notebook ao projetor e respirei fundo. As hortênsias na minha varanda haviam começado a desabrochar naquela manhã. Um sinal, talvez? Os executivos da Tech Solutions começaram a entrar. Rostos conhecidos, outros novos. Eduardo foi um dos últimos. Quando nossos olhares se cruzaram, vi o momento exato em que ele me reconheceu. Seu rosto empalideceu levemente, mas ele manteve a postura, sentando-se o mais longe possível de mim. Bom dia a todos, comecei, minha voz firme e clara. Meu nome é Daniela Martins, diretora de estratégia digital da Innovation Solutions. Estou aqui para conduzir o processo de transformação pós-aquisição. O silêncio na sala era palpável. Vi Eduardo mexer-se desconfortavelmente em sua cadeira. Alguns de vocês podem me conhecer, continuei, permitindo-me um leve sorriso. Trabalhei aqui por 9 anos. Isso me dá uma perspectiva única sobre os desafios e, principalmente, sobre o potencial desta empresa. Apresentei o plano de transformação que havia preparado. Falei sobre metodologias ágeis, design centrado no usuário, cultura de inovação. Mas, principalmente, falei sobre pessoas, sobre como transformação digital não é apenas sobre tecnologia, mas sobre mudar a forma como pensamos e trabalhamos. Durante a apresentação, notei diferentes reações. Maria sorria discretamente. Outros antigos colegas alternavam olhares entre mim e Eduardo, que mantinha uma expressão neutra, quase forçada. Alguma pergunta? Concluí, usando inconscientemente a mesma frase que Eduardo havia usado no dia da minha demissão. O silêncio foi quebrado por Pedro, meu antigo colega. Quando começamos? A reunião terminou com um clima de expectativa no ar. Enquanto organizava meus materiais, vi Eduardo se aproximar hesitantemente. Daniela, Ele começou, mas eu o interrompi gentilmente. Podemos marcar uma reunião individual amanhã, Eduardo. Tenho algumas ideias específicas para a sua área. Ele assentiu, visivelmente desconcertado, e saiu da sala. Fiquei alguns minutos sozinha, olhando pela janela. A garoa típica de Curitiba havia dado lugar a um sol tímido. Naquela noite, enviando fotos do meu primeiro dia para a vovó Amélia, percebi algo importante. Às vezes, o maior triunfo não está em derrubar quem nos machucou, mas em crescer tanto que aquela dor se torna apenas um capítulo necessário da nossa história. As hortênsias estão lindas, escrevi para ela, anexando uma foto dos vasos na varanda. E sabe de uma coisa? Eu também estou. 3 meses se passaram desde minha primeira reunião como diretora de estratégia. O inverno curitibano estava no auge, mas dentro da Tech Solutions, uma primavera silenciosa começava a florescer. A transformação começou aos poucos, como pequenos brotos rompendo a terra. Primeiro, reorganizamos os times em células ágeis. Eduardo, agora coordenador de projetos especiais, surpreendentemente se mostrou mais receptivo do que eu esperava. Talvez porque, pela primeira vez, ele também estava tendo que se reinventar. Sabe, Daniela? Ele me disse durante uma de nossas reuniões semanais, sua postura bem diferente daquela arrogância de antes.
Eu nunca realmente entendi o que você tentava implementar aqui. Agora começo a ver. Aquelas palavras poderiam ter me dado um sentimento de vingança, de satisfação mesquinha, mas não deram. Ao invés disso, senti uma espécie de paz. Como vovó Amélia sempre dizia, não há vitória maior do que transformar um desafeto em aliado. Maria assumiu a liderança do novo departamento de UX Design, algo que ela sempre sonhou, mas nunca teve oportunidade sob a antiga gestão. Seu primeiro projeto foi redesenhar a interface dos principais produtos da empresa, incorporando todo o conhecimento que eu havia trazido das minhas experiências com pequenas empresas. É incrível como mudamos em tão pouco tempo, ela comentou durante um almoço. Às vezes me pego pensando, e se você não tivesse sido demitida naquele dia? A pergunta ficou ecoando na minha mente. E se? Talvez eu ainda estivesse naquela mesma sala, fazendo as mesmas coisas, temendo inovar. Às vezes, nossos maiores momentos de crescimento vêm disfarçados de perdas. Em uma tarde particularmente fria, recebi uma visita inesperada no escritório. Vovó Amélia, com seu casaco florido e um sorriso caloroso, apareceu carregando um vaso de hortênsias. Vim ver com meus próprios olhos onde minha flor está florescendo, ela disse, olhando admirada pela janela do meu escritório. Agora muito maior que aquela antiga sala no departamento de projetos. Aproveitei para levá-la em um tour pela empresa. Os funcionários a adoraram imediatamente, especialmente quando ela começou a contar histórias sobre minhas aventuras no jardim dela. Até Eduardo parou para conversar, visivelmente encantado, com sua simplicidade e sabedoria. Então esse é o famoso Eduardo? Ela perguntou depois quando estávamos sozinhas. Não parece tão assustador assim. Ele mudou, vó. Todos nós mudamos. No final daquela semana, organizamos uma reunião geral para apresentar os resultados do primeiro trimestre pós-transformação. O auditório estava lotado. Funcionários da Tech Solutions e executivos da Innovation Solutions, todos ansiosos pelos números. Quando os resultados apareceram na tela, um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Crescimento de 40% na satisfação dos clientes. Redução de 60% no tempo de entrega de projetos. 3 novos contratos importantes fechados. Mas o slide que mais me orgulhou não mostrava números. Mostrava fotos. Equipes trabalhando juntas, sorrisos sinceros, pessoas colaborando. A cultura de medo havia sido substituída por uma de crescimento conjunto. Após a apresentação, Eduardo pediu para falar. Meu coração acelerou um pouco. Velhos hábitos demoram a morrer. Há 2 anos, ele começou, sua voz diferente daquela que me demitiu. Eu cometi um erro. Um erro baseado em arrogância e medo de mudança. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para mim. Daniela, você não era o problema. Você era a solução que não soubemos ver. O silêncio que seguiu foi diferente daquele da sala de reuniões 2 anos atrás. Não havia risos contidos ou olhares baixos. Havia respeito. Naquela noite, voltei para casa sob uma garoa fina, típica de Curitiba. Na minha varanda, as hortênsias que trouxe de Joinville haviam se multiplicado. Agora eram 6 vasos, cada um representando uma fase dessa jornada. Sentei-me ali com uma xícara do café que aprendi a fazer igual ao da vovó, e refleti sobre tudo, sobre como às vezes precisamos ser podados não para murchar, mas para florescer mais forte. Sobre como a vida tem um jeito engraçado de nos levar exatamente para onde precisamos estar. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para a vovó Amélia. Sabe, vó, acho que finalmente entendi o que você sempre disse sobre as hortênsias. Não são as flores mais resistentes que sobrevivem ao inverno. São as que aprendem a florescer mesmo no frio. A resposta dela chegou quase instantaneamente. Não, minha flor. São as que transformam o próprio inverno em primavera. Olhei mais uma vez pela janela, para a cidade que primeiro me quebrou e depois me reconstruiu. Amanhã seria outro dia de trabalho, de desafios, de transformações. Mas agora eu sabia. Não importa o quão frio seja o inverno, sempre há espaço para florescer. E quanto a Eduardo?
Bem, às vezes as maiores lições não vêm de derrotar nossos inimigos, mas de mostrar a eles um caminho melhor. Afinal, a verdadeira transformação digital nunca foi sobre tecnologia, foi sobre pessoas, sobre crescimento, sobre aprender a florescer, mesmo quando, especialmente quando, alguém diz que não há mais espaço para você. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário, quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.